Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol Vergal e este é mais um vídeo do blog Tourist Life. Falei com vocês pelo Instagram, eu tava numa rotina assim bem bagunçada, não consegui gravar esse vídeo antes e a gente já viu que o Brasil não ganhou, mas nós vamos fechar essa sessão conhecendo um pouquinho sobre Catar, que vai ser a nossa anfitriã na Copa de 2022. Aproveitando que o nosso cenário hoje está diferente, o nosso vídeo hoje também vai ser diferente. E vai ser diferente com o Catar porque a Copa no Catar vai ser diferente também. Mas não é só por isso. Enquanto eu estava pesquisando o Catar para trazer conteúdo para vocês, algumas reflexões surgiram na minha cabeça e eu resolvi que hoje eu vou conversar com vocês e não apresentar o destino turístico em si. O que eu quero refletir aqui hoje com vocês é como a atividade turística pode ser desenvolvida ou prejudicada, assim como os habitantes do Catar, durante a Copa de 2022. E já tô adiantando, talvez eu não traga nenhuma resposta, eu tô aqui para bater um papo e enquanto eu falo aqui na câmera, vocês respondem para mim nos comentários pra gente refletir junto, porque me trouxe alguns insights esse tema. A Copa vai ter um formato diferente pela primeira vez e a gente é acostumado à época de Copa ser sempre no meio do ano, julho, né, entre junho e julho. E a Copa no Catar vai ser realizada entre novembro e dezembro, vai ser a primeira Copa com data diferente. Por quê? Porque é o inverno do Catar. E seria um tanto quanto difícil jogar nas temperaturas do verão de lá. Já tá rolando aí, né, nos assuntos da FIFA, de que a Copa de 2026, que vai ser nos Estados Unidos, Canadá e México, um formato já diferente, vai contar com 48 seleções e não mais 32. Porém, ainda está em decisão se não vão antecipar esse aumento de seleções para essa Copa de 2022. E se por acaso realmente acontecer esse aumento de seleções para a Copa do Catar, vai ser uma questão um pouco mais preocupante para os assuntos que a gente vai começar a abordar agora. Temos alguns exemplos, mas vamos focar na Rússia, que foi a última anfitriã da Copa, a Copa de 2018. E as seleções precisavam viajar entre estados, cidades, e todo esse transporte era feito por aviões, então era um transporte aéreo. Como eu falei pra vocês no vídeo em que eu apresentei a Rússia é um país muito extenso. E diferentemente disso é o Catar. O Catar é um país bem pequeno. Não vão existir essas locomoções tão grandes, as viagens serão curtas, não vai ser necessário fazer um transporte aéreo para seleções, para os turistas, vai ser bem mais prático. O que para os jogadores vai ser bom porque vai diminuir o desgaste entre uma partida e outra, porque eles vão poder ficar numa mesma cidade, numa mesma concentração, sendo que a maior distância que poderá ser percorrida no Catar para jogos será de no máximo 55 quilômetros. Então, se num dia a seleção do Brasil jogou em uma cidade, o próximo jogo dali 4 dias, que seja, é numa outra cidade, a distância máxima vai ser de 55 quilômetros até chegar ao próximo estádio. Então não são viagens longas, que vai demandar um grande cansaço físico, um desgaste, vai ser bem mais fácil para os jogadores e, consequentemente, para os turistas que forem visitar o país nessa época de Copa. E a menor distância que pode ter entre um estádio e outro é de menos de 5 quilômetros. Ou seja, como existem jogos acontecendo no mesmo dia, podem ter jogos no mesmo horário, pode ser que uma cidade fique realmente lotada porque os estádios são próximos. E aí vem a primeira vantagem de uma distância menor entre um estádio e outro. Os turistas que estiverem no país vão poder assistir mais de um jogo por dia. Então você pode assistir o primeiro jogo do dia e o último jogo do dia porque os estádios são próximos. Mas também tem uma certa preocupação em tudo isso, principalmente se a gente pegar
A Copa, vamos pegar a Copa da Rússia mesmo como exemplo. A gente viu que a Copa realmente atrai turistas. E num país de 2,5 milhões de pessoas, eles estão esperando 1 milhão de turistas. Ou seja, é muita gente. E se você for analisar proporcionalmente, não sou das exatas, né? Sou de humanas, mas sei lá, quase 50% de aumento durante um período. E aí, se a gente pega como exemplo a Copa da Rússia mesmo, que foi esse ano, a gente vê que os turistas realmente vão para a Copa. A Copa realmente atrai turistas. E a gente vê, né, a gente viu muito brasileiros, mexicanos, principalmente os latino-americanos, que são um povo bem amigável, são bem calorosos, eles vão pra rua e fazem festa realmente. E aí a gente começa a se preocupar, uma preocupação da FIFA e outra uma preocupação assim geral. Com esse aumento de pessoas numa cidade, num país pequeno, onde a FIFA vai instalar as famosas fanfests, porque os torcedores realmente aproveitam dessa estrutura para as comemorações dos jogos, para se reunir e tudo mais. Se os estádios são próximos, provavelmente essas áreas da FIFA também serão razoavelmente próximas. Não creio que o problema seja tanto violência, mas pode acontecer, né? Mas creio que numa Copa do Mundo a rivalidade não seja tão grotesca como a gente vê acontecer nos interclubes aqui do Brasil, né? Porque a gente vê muita violência no futebol. Não creio que esse seja um problema tão real para isso. Mas vamos pensar na capacidade de carga de uma cidade, de um país, de um estabelecimento para tanta gente junta. O quanto isso é seguro? O quanto isso vai incomodar os habitantes que moram nesse lugar? O quanto isso vai prejudicar o funcionamento de um transporte público que já não é tão bem desenvolvido num país como o Catar? Isso realmente é preocupante. Por outro lado, né, existe aquele encantamento com o aporte financeiro que o país tem, porque ultimamente vem se desenvolvendo muito, ainda mais com a extração de petróleo, tem dinheiro a dar com roda. Até tem a polêmica de que o Catar sediar a Copa do Mundo foi uma votação comprada, mas não vou entrar nisso. Mas estão falando que as obras estão a 1000, que tá tudo andando, que até 2022 vai ter metrô pronto. Mas será que isso vai estar tão eficiente? Não sei, a gente vai ter que esperar para ver. E aí entra também na questão de direitos humanos e tudo mais, a exploração de trabalho, né? Tudo isso, mas que eu também não vou me aprofundar aqui porque não é nosso foco. Gente, eu amo esse chá. Nossa, chá mate, bem doce, melhor coisa. Agora vamos chegar num outro ponto. A FIFA já recebeu várias críticas por conta de suas políticas e tudo mais. Os países se candidatam para receber a Copa do Mundo, existe uma votação e tudo mais. E aí eu acho que a FIFA entende. Bom, se você tá me dispondo a sua casa e eu te escolher, eu vou entrar na sua casa e vou fazer dela o que eu bem entender. Existem algumas ordens, leis da FIFA que podem ter um certo embate com a cultura e com as leis locais. Vamos aqui, por exemplo, pensar no problema patrocínio da FIFA. A Budweiser, a marca de cerveja, é patrocinadora da Copa do Mundo. Ou seja, um patrocinador investe ali o seu dinheiro, exibe sua marca com o intuito de ganhar mais dinheiro. Ou seja, se a Budweiser está patrocinando a Copa do Mundo, ela espera que todos os turistas consumam a sua marca de cerveja, o que vai gerar renda, vai gerar lucro, enfim, todo esse processo que a gente conhece. E quando você quer vender, estimular o consumo de cerveja do seu patrocinador, num país em que beber em público é ilegal, como que a gente faz? Será que o país vai ter que se flexibilizar com isso, sendo já uma lei, até mesmo uma cultura do povo, para receber um evento desses? Ou será que o evento abriria mão em favor de uma cultura, de um povo que não tem esse costume? O dinheiro provavelmente vai falar mais alto. Seria uma forma de, com essa flexibilidade, o Catar experimentar
um novo jeito de levar a vida, né? Essa parte de bebidas em público, de repente falar, ó, não é tão ruim assim, podemos liberar? Pode ser, mas também pode não ser. Lembrando que até mesmo no sentido religioso, lá no Catar, essa cultura é tudo muito restrita, inclusive em relação a vestimentas e tudo mais. E será que isso vai ser bem aceito? Será que isso não vai trazer conflitos, inclusive durante o evento? Não sei, gente, são coisas assim que a gente tem que pensar e ir acompanhando essas discussões e de repente a gente só vai descobrir quando realmente tudo estiver acontecendo. E já que eu toquei no assunto, vamos entrar então nessa questão de vestimenta. Turistas de várias nacionalidades vão visitar um país extremamente conservador. Vamos colocar aqui como exemplo nós brasileiros. Pra gente é comum andar de top, andar de shortinho, de bermuda, sem camisa, de chinelo. Pra gente é normal, não tem problema nenhum. Se você for passear numa cidade e você estiver lá de shortinho, de chinelo, de regata, tá tudo bem, né? Porque é a nossa cultura, nosso clima e tudo mais. E por mais que lá seja muito calor, esse tipo de roupa é inaceitável. Já vou deixar aqui uma dica, tem um vídeo de como planejar sua viagem, tem vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3. E eu falo sobre isso, sobre essas questões mais delicadas que você tem que saber antes de viajar para algum lugar. Assiste lá. E aí existe toda essa restrição. É claro que os turistas que vão até lá vão ser orientados a respeitar a cultura, o tipo de vestimenta local. Existem, né, regras, ambientes em que as mulheres têm que cobrir os cabelos, cobrir os ombros. Por exemplo, para você entrar num templo, as mulheres têm que estar cobertas e todos, homens e mulheres, com braços e pernas vestidos, então não vai poder entrar de shorts, né, de regata, de camiseta curta, não pode. Todo esse aconselhamento com certeza será dado tanto pela FIFA quanto pelas agências de viagem que vão vender esses pacotes para o Catar, mas a gente sabe que acontece, tem pessoas que realmente não respeitam, né? E assim, esse é um problema porque você tá indo para casa de alguém e você vai estar desrespeitando a cultura, o funcionamento da casa desse alguém. Então já fica aqui como dica, se você pretende ir tanto para o Catar quanto qualquer outro país, se liga nesse tipo de restrição, nesse tipo de respeito à cultura, para você não pagar mico e também para você não cometer nenhum tipo de crime, porque existem países que coisas que pra gente são banais são consideradas crime, como por exemplo beber em público. Agora acho que a última questão que me chamou a atenção, nós vimos também, isso também teve uma certa discussão na Rússia, o país não aceita a homossexualidade. O Catar, obviamente, até mesmo por questões ideológicas, religiosas, culturais, também não aceita. É como eu falei já sobre a roupa, as pessoas vão ser orientadas, e a mesma coisa que eu falei sobre a bebida, será que de repente aceitar por um tempo limitado, né, os turistas que vão com um comportamento diferente não faça que as pessoas do Catar de repente percebam, nossa, isso não é ruim, isso é normal, eu posso aceitar, não preciso impor isso pra minha vida, mas eu posso aceitar que o meu próximo seja assim? Pode ser, mas eu duvido muito. Acho que eu já me estendi muito nesse vídeo, mas eu falei lá no comecinho, vou fazer o fechamento agora e vou deixar aqui a sugestão para que vocês pesquisem um pouco mais sobre isso, pra gente continuar conversando, pra eu não me estender muito, até porque eu vou fugir um pouco da temática do canal. Obviamente que a FIFA não organiza um evento desse porte simplesmente porque futebol é lindo, vai todo mundo se unir, vamos jogar futebol. É claro que não, existe dinheiro por trás de tudo isso. E para a FIFA seria interessante se ao invés de 32 seleções, nessa próxima Copa tivessem 48. É mais dinheiro. Mas aí a gente pensa na capacidade do país de receber tanta gente, né? Pela estrutura, a estrutura turística, hoteleira, e aí entra naquela questão de vai construir mundos e fundos para receber os turistas vão embora, o que vai ser daquele país, o que vai ser de tudo isso, né? Isso a gente já debateu em outro vídeo. E aí entra uma coisa de política também, que eu recomendo vocês pesquisarem, mas não vou aprofundar aqui.
Se de repente a FIFA aprovar já nessa próxima Copa 48 seleções, o Catar com certeza não vai conseguir comportar essa quantidade de seleções e aí vai precisar fazer parcerias com os países mais próximos, o que o Catar já não está considerando. Será que vamos ter um embate aí? O Catar não vai considerar por questões políticas, econômicas, de conflitos ali da região. Por outro lado, a FIFA vai visar o dinheiro. E aí, o que será que vai acontecer? Porque já estão falando que o Catar comprou o sediamento? O Catar comprou o poder de sediar essa próxima Copa? Ou será que o Catar vai comprar essa decisão de serem só 32 seleções? Será que tudo isso é mito? Sei lá, gente. Hoje eu tô assim num reflexivo só. E o que eu quis trazer pra vocês aqui hoje é justamente isso, sabe? Pra gente pensar. Eu sempre falo pra vocês que uma atividade turística, ela nunca vai ser totalmente eficiente, ela nunca vai ser boa pro turista se ela não for boa pros moradores. Será que esse evento desse porte, tentando de repente, de forma indireta, mas quebrar padrões de uma cultura, vai ser boa pro morador? Será que esses embates, esses conflitos não vão fazer com que os turistas se sintam indesejados? Será que nós vamos ter um novo caso, talvez temporário, de Tourists Go Home? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que as pessoas se sintam hostilizadas, tanto quem mora lá, tanto quem está indo visitar. Pode ser que quem mora lá ache um absurdo ver toda essa farra, as pessoas que gostam de se vestir com o corpo de fora, que gostam de uma proximidade, um afeto mais próximo, da mesma forma que as pessoas que estão indo visitar possam pensar que é absurdo não me receberem bem, não me aceitarem do jeito que eu sou, não aceitarem os meus hábitos, e aí tem um embate, de repente Catar, ao invés de ter um boom no seu turismo, ter uma queda, esse marketing ser mais negativo do que positivo. Não sei, são coisas pra pensar. E aí, vamos conversar aqui embaixo nos comentários, me fala o que você acha, o que você não acha. E vamos pensar nessas coisas que não se aplicam somente à Copa de 2022 no Catar, como a várias outras cidades. E qualquer dia a gente fala mais sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tomar um chazinho aqui comigo, né? Apesar que eu mais falei do que tomei chá. E eu vejo vocês na próxima. Se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha aqui pra mim. Curte, compartilha com seus amigos, chama os seus amigos turismólogos pra gente discutir aqui nos comentários e fazer uma discussão construtiva pra gente pensar mais sobre o assunto, maneiras de amenizar esses conflitos e tudo mais, possíveis soluções. Vamos pensar, quem sabe a gente não chega lá na FIFA e fala, ó, tenho a solução aqui para os seus possíveis problemas, né? É isso, gente. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.